já são acontecimentos. Jesus até aqui estava ensinando os seus discípulos, né, a respeito das coisas do fim, e agora já vem os acontecimentos mesmo próximos aí à sua morte, né, a sua entrega na cruz. E vamos ler então esse finalzinho aqui, que o título aqui, o meu está O Grande Julgamento, né? E eu queria quem vai ler para a gente. A Pri mesmo, Pri? Eu posso ler. Você tem? A minha é um pouco diferente da de vocês, mas eu acho que dá para entender. Não, dá sim. Qual tem um título aí na tua? Só para a gente assim, ter Não, noção de como. o título é o mesmo, é o Grande Julgamento. Então tá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando foi que ou com sede e não te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e não te hospedamos? Ou nu e não vestimos? E quando vimos enfermo ou preso e não fomos te visitar? O rei, respondendo-lhes, lhe disse: Em verdade vos digo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro e não me hospedastes, estando nu e não me vestistes, achando-me enfermo e preso e não fostes me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, enfermo ou nu, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Amém. Amém, meninas. Jesus fala aqui de um juízo, né? De um juízo que vai haver para aqueles que não fizeram, não obedeceram, né? Aquilo que ele ordenou, né? E, e aqui Jesus, assim, Jesus veio falando de vários juízos, né? A Bíblia fala de vários juízos aqui, e a gente está vendo aqui um final, né? O título que nós falamos, né? O grande julgamento. Então, assim, é um julgamento final. E é sempre assim, a gente sempre fica pensando, né? Tão duro a gente ouvir isso do Senhor, né? Muitas pessoas têm a noção, assim, de que Jesus é sempre bom, né? Que o Senhor é sempre bom, que Ele é amoroso, Ele é gracioso, né? Oi, Fabrícia, bom dia. Né? Que o Senhor né? Sempre gracioso, sempre amoroso, sempre paciente, né? E aí as pessoas têm dificuldade de pensar que Jesus vai ser um juiz que vai condenar, né? Mas essa é uma realidade que a gente precisa saber e precisa pregar sobre isso, que Jesus quando ele virá, porque aqui
no início dos versículos fala que ele virá o Filho do Homem na sua majestade. Quer dizer, o Filho do Homem até aqui estava sendo humilhado, né? Era só mais um profeta que andava aí com os pés empoeirados na terra, né? Agora aqui fala que ele vai vir na sua majestade, que ele vai julgar, ele vai vir em toda a sua glória. E aí ele vai julgar e ele vai dizer essas palavras aqui, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, isso assim é duro da gente ouvir, mas essa é a realidade. É a realidade do que vai acontecer, haverá condenação, né? A Bíblia está cheia assim, de condenações, né? De juízo dos ímpios, o juízo de Israel, juízo das nações, né? E esse juízo final aí, né? Que vai ser depois do milênio, né? Vai ter esse juízo final e Jesus assim vai condenar os anjos, os demônios, os anjos caídos, né? E vai condenar o homem junto com isso. Então, assim, é duro da gente ver, mas, assim, Jesus vem trazendo essa ilustração, assim, para mostrar para a gente que ele conhece aqueles que pertencem a ele, ele conhece aqueles que se parecem com ele, que agem junto com ele, né? E aí eu me lembrei do texto de João, capítulo 10, no capítulo 10, que é o Evangelho de João, não é Lucas, não, é João mesmo, eu acho, que fala sobre Jesus fala sobre as ovelhas, que as ovelhas conhecem a sua voz, né? Sobre a parábola lá das ovelhas, né? Que o pastor abre a porta para as ovelhas e elas ouvem a sua voz, elas reconhecem, né? E elas seguem, elas obedecem a ele, elas confiam nele porque elas reconhecem a sua voz. E isso vem dizer para a gente assim sobre essa ilustração aqui. Jesus conhece muito bem os que pertencem a ele, a gente conhece o Senhor pela sua voz e o Senhor nos conhece a cada um. O Senhor ele olha as nossas vidas, ele olha o nosso interior e assim ele conhece o nosso proceder o tempo todo que a gente está aqui como cristãos, né? O Senhor conhece a nossa vida. Vem abrir com a paciente dela. Pode ficar à vontade, Pri, é bom que ela vai ouvindo também, né? E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Jesus fala aqui no início dos versículos, ele fala que ele vai separar os bodes das ovelhas, né? Os cabritos das ovelhas, né? E aqui sugere assim que esse juízo aqui final que tá se relatando, que talvez a igreja já não esteja aqui, né? Sugere isso, porque se a igreja foi arrebatada, esse juízo final, aqui, essa separação dos cabritos das ovelhas, já é uma separação de quem ficou na grande tribulação, porque a igreja sendo arrebatada, os que ficarem, aqueles que levaram a sua vida de qualquer maneira, que estiveram dentro das igrejas, mas não se converteram de fato, não levaram uma vida de acordo com a vontade do Senhor, obedecendo à vontade do Senhor, vão acabar ficando para essa grande tribulação, né? E aí nesse período de grande tribulação, muitos vão se converter de fato, muitos vão se voltar para o Senhor, porque vai ser terrível, né, o que vai acontecer na Terra, muito pior do que a gente está vendo hoje, né, vai ser muito mais intenso, então essas pessoas vão ter ainda uma chance. Então, assim, a gente vê o tempo todo o Senhor dando uma chance a mais ainda, né? Ao arrebatamento acontecendo, aqueles que vão ficar na grande tribulação, ainda vão ter uma chance de se converter, de se voltar para o Senhor. E muitos dos que mesmo que estiveram o tempo todo aqui na Terra, que ainda irão se converter ainda também, além, né, dos cristãos, dos que já eram, que se diziam cristãos, ainda vai ter muita gente que vai se converter. Então, a gente vê o amor de Deus aqui, o amor de Deus o tempo todo, o amor de Deus buscando as pessoas e dando uma chance, né? Vai ser um tempo de muito mais dificuldade por causa da ação do Espírito Santo. Nós não vamos estar aí mais debaixo desse tempo da graça, como a gente tem falado, esse tempo da graça favorável que está aberto a nós, né? E que o Espírito Santo atua de forma livre, né, através de nós, convencendo as pessoas, né, e aqueles que resistem e que não obedecem a Deus acabarão entrando nesse tempo aí de grande tribulação.
Então, gente, o que se crê, né, alguns estudiosos, uma linha de pensamento, é que a igreja mesmo já vai ter sido arrebatada, e esse juízo final aqui que o Senhor está dizendo vai ser para aqueles que passarem a grande tribulação, né? E como a gente já conversou aqui, a gente crê que a gente deve passar um período, um início dessa grande tribulação. Nós falamos aí sobre aquelas 70 semanas de Daniel, e que a gente está como se a gente estivesse nesse período aí dessa última semana, né, de Daniel, fala assim 70 semanas, né, de como se fossem um período de anos, né, que a gente não tem como contar, porque para o Senhor o tempo não é cronológico igual o nosso, né? Mas é como se a gente estivesse nesse período aí que foi aberto, né? As 70 semanas completas, né, para juízo de Israel. Mas nós entramos nesse último período aí, que é esse tempo da graça, e nós estamos, assim, sendo abençoados dessa forma, mas esse tempo está se acabando, está se fechando esse período aí, para entrar, de fato, esses últimos 7 anos, né? E aí, por isso que fala um período de 3 anos e meio, e mais 3 anos e meio completa 7, quando o Senhor vai voltar e julgar as nações mesmo. E talvez a igreja possa passar esse primeiro período de 3 anos e meio por essa tribulação e ser arrebatada, e aí os 3 anos e meio restantes finais vão ser dessa grande tribulação, até completar os 7 anos, né? Do total aí dessas 70 semanas, e Israel ser julgado, as nações serem julgadas, né? Mas o que eu queria assim, trazer para a gente hoje, sobre essa ilustração aqui, né? Isso que Jesus falou da separação dos bodes e das ovelhas, né? De que ele nos conhece, assim como nós ouvimos a sua voz, assim como nós obedecemos, ele nos conhece. E assim, sobre isso, sobre os filhos serem reconhecidos é, pelas semelhanças com os pais, né? A gente fala sobre identidade, e a nossa identidade tem lá na nosso registro, seja uma carteira de motorista ou RG mesmo, né? O nome dos nossos pais, ou às vezes só o nome da mãe, mas vem um sobrenome sobre nós, né? Isso assim nos identifica, né? Identidade fala disso, de idem, né? De identificar, de ser parecido. Então a gente tem um nome lá dos nossos pais, né? E às vezes é só o nome da mãe, mas não é só isso que vai nos identificar. O que que nos identifica com Deus, né? O que que nos identifica com Deus? O que que você acha assim que te identifica com Deus, que te faz parecido com Deus, né? Aqui, pelo que Jesus está falando, né? Jesus vai falando aqui sobre visitar os enfermos, suprir aquele que tem fome, aquele que está nu, que precisa de ser coberto, que precisa de roupa, visitar, né? Os que estão presos. E a gente vê aqui que é o amor que nos identifica com Deus, né? E assim, aí me lembrei, anotei até aqui, assim, Mateus 13, 24, que Jesus fala dessa parábola do joio, né? Jesus fala da parábola do joio e do trigo, e fala assim que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma boa semente na terra. Ele lança uma boa semente na terra, mas aí vem o maligno, enquanto existe a noite, o maligno vem e lança também o joio no meio do trigo. Ele lançou uma boa semente de trigo, vem o maligno e lança uma semente má de joio no meio. E aí chega de manhã, os empregados acordam e falam: patrão, o joio foi semeado, está crescendo também junto com o trigo, quer que a gente arranque? E ele fala: não, não arranca. Não arranca porque é muito parecido. Se você tentar arrancar o joio, você pode arrancar o trigo junto. Então, deixe eles crescerem na ceifa final, vocês vão recolher, dá para reconhecer, né? No final, dá para reconhecer exatamente quem é o trigo, quem é o joio. Você vai amarrar o joio em feixes e lançar eles no fogo, para ser queimado. E o trigo você vai ajuntar no meu celeiro. Vou eu com essa câmera aqui que fecha. Então, gente, me lembrei muito dessa parábola assim, por duas coisas. Nós somos a boa semente de Deus. Deus sempre lança uma boa semente. Se nós somos parecidos com Ele, aqui eu estou falando sobre o amor, identificar a gente como filhos de Deus, Deus sempre lança uma boa semente. A semente de Deus nunca é ruim. Então, eu queria te dizer nessa manhã, você é uma boa semente.
boa semente que Deus tem semeado nessa terra. Através do Espírito Santo, o teu coração se tornou uma terra fértil, né? Para implantar as coisas do reino de Deus. Então, você é uma boa semente que Deus lançou nessa terra. E assim, existe o joio, infelizmente, o joio aí misturado, que vai ficar muito parecido, vai crescer junto contigo, mas assim, o que que vai determinar a diferença entre você e o joio? É o amor, principalmente o amor a Deus, e o amor, assim, a obediência ao Senhor, um amor obediente, um amor que se traduz em ações. E é isso que a gente vê aqui, nessa parábola, quando Jesus fala isso. É, tive fome, me deste de comer, eu era nu e você me vestiu, né? E estive forasteiro, fui preso e você foi me visitar, né? Quando você faz a um destes meus pequeninos irmãos, interessante é assim que o texto ainda fala isso, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então, isso vai caracterizar que nós somos do Senhor, quando a gente demonstra em ações, quando a gente não é só em palavras, mas a gente demonstra que nós somos parecidos com Deus. Quando a gente ama, a gente está se fazendo parecido com Deus. Quando a gente tem compaixão, né, a gente se faz parecido com Deus. A gente é reconhecido assim no tratamento uns com os outros. E um detalhe importante é isso aqui, quando Jesus fala, meus pequeninos irmãos, que quando a gente lê esse texto, a gente pensa de visitar as pessoas na prisão, a gente pensa nos órfãos, nos carentes, nas pessoas que a gente deve fazer o bem, a gente pensa nas esmolas que a gente dá às pessoas, muitas vezes a ajuda, uma cesta básica, algo que a gente dá. Quantas vezes a gente entra em vaquinhas aí para ajudar alguém a fazer uma cirurgia, tem uma necessidade? A gente deve, a gente precisa, isso é bom da gente fazer, isso demonstra uma característica de Deus em nós. Só que tem um detalhe, Jesus está falando aqui dos seus filhos. A gente deve fazer isso tudo para qualquer pessoa, ajudar a qualquer pessoa. Mas esse texto especificamente aqui, Jesus está falando de nós fazermos para os irmãos da fé. Jesus está falando de nós fazermos isso daqui para a igreja dele. Porque ele fala assim, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, Jesus dá esse detalhe aqui importante que faz a diferença. Então, esse texto aqui está falando diretamente para nós ajudarmos aos irmãos da fé. E quando é que a gente ajuda aí, né? Visita o forasteiro, o peregrino. Então, assim, Jesus está falando dos missionários lá no campo, pequeninos irmãos na fé, que precisam de ajuda, que precisam de colaboração. Jesus está falando da gente socorrer os irmãos na fé. Aquele irmão lá na igreja que você vê, que às vezes, como a gente já viu na igreja, pessoas que chegam na igreja com a família inteira, são irmãos tão simples e às vezes filhos, crianças, precisando de um sapato, de um frio, a gente chega com aquele casaco gostoso que a gente, graças a Deus, conseguiu comprar, né? A gente chega com a bota no inverno, né? Com aquela sombrinha, e a gente chega de carro na igreja, né? E é ótimo isso, abre a porta do nosso carro. A gente, graças a Deus, lá na igreja agora, a gente tem um estacionamento, você já entra direto por ali, você não pega nem chuva. Entrou de carro no estacionamento, dali você já sobe uma escadinha e chega no templo, sem passar pela chuva, sem passar pelo frio, com o seu filho. Isso é ótimo, mas às vezes chega aquela família que veio de ônibus, às vezes chegou a pé, andando, com frio, às vezes você vê as pessoas com um sapato que, né, não tem nenhuma meia, não é um casaco grosso igual você tem. Estou dando essa realidade porque é a realidade do que acontece. E Jesus fala para nós socorrermos essas pessoas, para a gente repartir o nosso casaco, para a gente repartir a nossa cesta básica, para a gente convidar para a nossa casa, para hospedar esse tipo de pessoa. Jesus fala dos missionários lá nos campos, que precisam de ajuda, que precisam de socorro. E às vezes, amados, a gente nem sequer ora por eles. Como isso dói o nosso coração, assim, mas eu estou falando aqui da nossa realidade, dói o nosso coração de ver o quanto nós não fazemos.
sabe? Quando a gente acorda para esse tipo de coisa, a gente observa, Senhor, eu estou falhando nisso aqui, eu estou falhando nisso. Queridos, assim, o Senhor fala, quando vocês fizerem a um destes, é como se vocês estivessem fazendo a mim, sobre essa coisa aqui de se parecer com Ele, de ser idêntico a Ele, principalmente nas ações do nosso amor demonstrado. Quando a gente demonstra amor, demonstra que o amor habita em nós e nós estamos externando esse amor, né? E quantas vezes a gente cai nisso aqui, sabe? Da gente não fazer, da gente não se importar, né? Da gente viver preocupado com a nossa vida e se esquecer dos nossos pequeninos irmãos. Jesus fala aqui dos irmãos, porque Jesus fala assim, é um destes meus pequeninos, aqueles pequeninos que se parecem com ele também, que têm as características dele, e que a gente precisa atentar para isso, porque haverá um juízo aqui, para quem não fizer isso. Haverá um juízo aqui para quem virar as costas, para quem negligenciar. E eu estou falando assim dessa maneira dura, amadas, porque assim há uma condenação sobre isso. Jesus fala. E assim, não estou dizendo, às vezes acontece, a gente vai vivendo a nossa vida e a gente não está o tempo todo com a atenção nas pessoas, né, de que a gente precisa fazer isso. Mas assim, Jesus fala desses que se fizeram negligentes mesmo assim de propósito, de desdenhar, de não ligar, de não se importar mesmo. Quantas vezes existe um apelo, às vezes na igreja, né? Olha, a gente precisa fazer uma campanha para ajudar irmãos, uma cesta básica, a gente tem sempre uma ação social na igreja, né? Que atende as pessoas, que atende às vezes aos irmãos da igreja, e a gente não se importa, né? Aquilo não é prioridade para nós, né? Chegar num dia de uma ação social e levar um alimento para formar uma cesta básica. Às vezes a gente esquece muito porque não é prioridade. Uma coisa que é prioridade para a gente não deixa de fazer, sabe? A gente acorda todos os dias, a gente coloca o relógio para despertar, né? Você tem um médico naquele dia, não, eu vou acordar mais cedo, porque antes de trabalhar eu tenho que ir no médico, eu preciso disso, eu preciso desse documento, eu preciso desse dinheiro, né? Tem as coisas que são prioridades para nós, a gente não deixa de fazer. A gente arruma até uma maneira de, igual um relógio para despertar, algo que vai nos lembrar daquilo para não deixar a gente esquecer, porque é muito importante. E como essas coisas aqui a gente negligencia. E Jesus fala que ele vai condenar. E aí, como é que a gente fica? Jesus fala que vai condenar, que haverá condenação aqui no grande juízo final para quem negligenciar isso, para quem não se importar. E assim, ele vem trazer para nós sobre o amor. Ele fala que vai haver uma condenação para quem não amar como ele, para quem não demonstrar que se parece com ele nisso, né? E eu me lembro assim de Elias, quando Elias fugindo lá de Jezabel, Elias vai se esconder numa caverna, e né, aquele período todo Elias ficou numa caverna, num lugar perto de um ribeiro que se chamava Querite, né, num lugar que se chamava Querite, não sei se vocês se lembram disso. E Querite tem a mesma, eu acho que eu já falei isso aqui com vocês, não sei, que Querite tem a mesma raiz da palavra caráter, né? E esse lugar querite, a tradução dela bíblica, significava corte. Um corte que era feito numa pedra, um corte, né? Era um lugar perto de um rio, um ribeiro, e que tinha esse nome como se fosse de um corte. No sentido assim de estar imprimindo algo nele, de estar cortado e você quando você corta uma pedra e você imprime um desenho nela, né? E e Deus assim vem falar com a gente sobre esse imprimir, fazer um corte. Muitas vezes ele vai permitir uma provação, como Elias, né, que teve ali naquele lugar de corte, né, para imprimir em nós esse caráter, essa aparência dele, né, essa imagem, essa semelhança dele. É, como eu falei, assim, a gente de Quirite tem esse sentido de caráter, do caractere, aquele daquela máquina de datilografia, que tem aquele caractere, quando você toca na tecla, ela vai imprimir aquela gravura daquela tecla, né? Então, é isso que o Senhor quer fazer em nós, imprimir em nós a gravura dele,
o caráter dele, aquilo que é dele. E esse caráter de Deus é o amor. Se é um dos maiores características de Deus, é que Deus é amor e Deus ama. Deus ama a ponto de ir, Deus ama a ponto de ir buscar, de se mover. E é isso que ele quer imprimir na nossa vida. Às vezes ele vai permitir a gente ir para um lugar desse de corte, sabe, de provação, para imprimir em nós essa aparência dele, essa característica dele, que é o amor, e da gente é um amor que se move, não é um amor estático, não é um amor que não faz nada, não é um amor só de palavras. Imagine se Deus tivesse nos amado só com palavras, né? Se ele tivesse só falado que ele ia fazer, ou só lançado as suas promessas, mas ele não tivesse agido. Jesus é a maior, assim, é a maior prova desse amor de Deus em ação. Jesus saiu dos céus, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e veio. Ele falou que ia fazer e ele fez. Ele veio e fez exatamente. Ele agiu, ele andou nesse mundo, ele morreu na cruz por nós, como prova desse amor em ação de Deus. E Deus tem nos chamado dessa forma nessa manhã para isso, sabe? E assim, uma das coisas que o Espírito Santo vem fazer também assim, Deus age o tempo todo, né? Age em Jesus, e agora, depois que Jesus foi ressurreto aos céus, ele age através do Espírito Santo. E uma das missões do Espírito Santo é formar o caráter de Cristo em nós. E quando ele fala aqui sobre esse julgamento, sobre ele conhece aquele que são seus, né? Ele chama de meus filhinhos, os que me conhecem. Ele está assim, essa ação do Espírito Santo trabalhando em nós para nos fazer parecidos com ele. O Espírito Santo tem essa missão, sabe, de imprimir os sentimentos de Cristo, os pensamentos de Cristo e as ações de Cristo através de nós. Então, assim, nessa manhã, o Senhor tem nos chamado a permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso caráter. Às vezes a gente é cristão, a gente vem sendo moldado pelo Senhor, mas a gente tem tanto egoísmo ainda, a gente tem tanta mazela, tanta maledicência em nós, né? E o Espírito Santo quer trabalhar, imprimindo em nós, né? Trazendo para o nosso meio as coisas do reino de Deus. Quando a gente fala sobre o reino, a gente já precisa, aqui nessa terra, começar a viver o reino. Por que que quando a gente está na igreja é tão bom, a gente está num momento de comunhão, né, ouvindo a palavra, ou a gente está lá sendo ministrado, na hora do louvor, a gente tem aquele calor de Deus, a gente olha uns para os outros, você vê todo mundo com as mesmas expressões, as pessoas levantam as mãos, as pessoas adoram, as pessoas choram, porque as pessoas estão recebendo da mesma fonte de Deus sobre elas. Isso é bom quando a gente vive nesse meio, quando a gente está atraindo as coisas do reino. Só que assim, isso não pode se traduzir só em momentos, né, em que a gente se reúne na igreja, se reúne ali para comunhão. Isso tem que se traduzir na nossa vida toda, no nosso trato uns com os outros, né? A gente tem que atrair as coisas do reino, trazer as coisas do reino, as características do reino de Deus para a terra, para o nosso meio. E quando a gente cuida uns dos outros, sabe? Principalmente aqui aos domésticos da fé, aqueles que são do reino do Senhor, a gente está demonstrando esse amor. Então, o Senhor fala para a gente, não é para a gente negligenciar os de fora, mas aqui haverá juízo para aqueles que negligenciarem os de dentro. Que às vezes a gente se importa em ajudar alguém que está de fora e a gente não vai se envolver tanto com essa pessoa, mas aos de dentro a gente está ignorando, né? E o Senhor está falando aqui, olha, os missionários lá no campo precisam da sua atenção. E você não pode pegar um avião, sair daqui, lá ajudá-los, visitá-los, mas através da sua contribuição financeira e através da sua oração, a sua intercessão, você pode fazer isso. O Senhor está falando aos domésticos da fé, aqueles irmãos que necessitam. Às vezes você tem algo na sua casa, você tem uma roupa que você pode vestir aquele que está nu, você pode ajudar alguém. Sempre observe e seja generoso, sabe? O Senhor vem chamar a nossa atenção aqui e espanta a gente como que num grande julgamento de juízo final, o Senhor vem falar sobre isso.
O Senhor poderia falar sobre tantas outras coisas, julgamento das nações, e o Senhor vem fechar esses capítulos aqui em que ele estava ensinando os discípulos sobre o tempo final, e ele vem fechar com isso aqui, com cuidado. O Senhor fala de cabritos e bodes e ovelhas, né? O Senhor vem fechar falando dessa forma, da gente não ser como esses bodes, como os cabritos que vão saltar, que vão espernear e que não têm características dele, né? Mas ele fala que nós somos essa boa semente, nós somos as ovelhas dele, que ouvem a sua voz e que ele conhece. E ele tem nos chamado, alerta, acorda, acorda enquanto não é, enquanto há tempo. Enquanto ainda não é esse tempo de juízo final, acorda. Jesus aqui, todo o tempo que Jesus veio falar nesses capítulos sobre esse tempo do fim, ele está preparando os seus discípulos. E isso tudo assim se aplica a nós, né? É lógico que se a gente for estudar historicamente, tem coisas aqui, tem profecias que são exatamente para Israel, tem profecias que são para a igreja, né? Tem profecias que são para os tempos do fim, a igreja sendo arrebatada ou não, a gente vai olhar. Mas, no geral, é um alerta do Senhor, é um aviso do Senhor para todos nós. E quando o Senhor vem nos avisar, é porque Ele nos ama. A gente vai falar de novo sobre o amor, né? Quando ele vem nos avisar, é igual um pai que avisa o filho, não coloca o seu dedinho naquela tomada que você vai levar um choque. É como uma mãe que fala, leva um casaco, para você não vir resfriar, para você não sentir frio. Nós que somos mães, então eu creio que cada uma de nós aqui é mãe, a gente sabe assim que quando a gente avisa um filho, não é só para que ele não pegue um resfriado, que ele precisa levar um casaco, é porque a gente quer que ele fique aquecido. Quantas de nós mães fiquem pensando, puxa, meu filho foi para a escola hoje com aquela blusa tão fininha, esqueceu de levar o casaco, ele vai se sentir com frio, ele vai se sentir mal, né? A Priscila aqui trabalhando, pensando, meu filho não pode ficar sem almoço, ele vai ficar com fome. É uma preocupação, um cuidado de amor, não é? E assim o Senhor com a gente. O Senhor, quando Ele fica aqui nos avisando, falando sobre essas coisas, às vezes é um tempo assim da gente estar estudando isso aqui e estar pensando, nossa, que tema chato, que tema pesado. Mas assim, é o Senhor insistindo com nós, com a gente, né? Sobre o seu reino, sobre as suas coisas, sobre as suas características. É nisso que ele pensa em nós o tempo todo, ele trabalha pela gente o tempo todo, sabe? O que a Bíblia fala? Que Jesus está lá no céu agora, né? Depois dele já ter sido ressuscitado, e ele trabalha a nosso favor, ele vive para interceder por nós. Jesus já não ora, agora Jesus já conversa face a face lá com o pai de novo, né, junto, e fala, pai, olha aquele meu filho lá, olha aquela minha filha lá. Imagina, tá, gente, isso é uma coisa da imaginação da minha cabeça, Deus falando, mas ela está muito negligente, ela está muito egoísta. Mas Jesus fala assim, não, mas eu morri por ela, eu me dei por ela para que tu mandasse o Espírito Santo trabalha um pouquinho mais nela, Senhor, amolece mais um pouquinho aquele do coração, ela vai chegar lá, ela vai chegar no patamar, no nível, né, que eu tenho sonhado para ela. Então, assim, Jesus intercede por nós, quando Ele manda esses avisos na sua palavra, é o tempo todo por amor, Ele quer que a gente seja como Ele é, Ele quer que a gente tenha os sentimentos dele. E, assim, perfeitos ainda nós não vamos conseguir ser, porque a gente está preso a essa nossa carne aqui, a carne pecaminosa ainda, mas o Espírito Santo lá dentro quer trabalhar, imprimindo as características dele em nós, até aquele dia perfeito, quando nós fomos arrebatados, ressuscitados, talvez com ele, a gente não sabe se a gente ainda vai estar vivo aqui, né, nesse dia, mas assim, nós estaremos com ele e temos essa marca, sabe? A marca aqui que o Senhor quer trazer é o amor, é essa marca aqui de nos preocuparmos uns com os outros e de fazer, agir em favor aqui dos pequeninos dele que ele chama. E isso que vai ser a marca, sabe? Quando o animal tem a marquinha lá, né, que pertence àquele dono, né? Os bois, as ovelhas também, muitos são marcados, né? Principalmente bois, cavalos, né? E que pertencem àquela fazenda, pertencem àquele dono. Nós temos essa marca do Senhor sobre nós e que essa marca seja esse amor demonstrado às pessoas, né?
E uma coisa assim que eu queria finalizar aqui falando com vocês é sobre o galardão. Há um galardão para aqueles que obedecerem ao Senhor e que fizerem a sua vontade e que amarem. Há um galardão. A gente não ama por obrigação, né? A gente ama porque a gente se parece com Ele. E a gente não faz as coisas esperando o galardão. É, mas, assim, há uma recompensa para aqueles que fizerem. Isso a gente pode saber. Deus é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam e daqueles que lhe obedecem, que fazem a sua vontade. Então, assim, há uma recompensa preparada para nós. A gente não vive fazendo as coisas, fazer o bem, esperando essa recompensa, só pensando nessa recompensa. Mas, ao mesmo tempo, ela existe. Ela existe e ele vai nos presentear. Aqui fala no final que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, fala que aqueles que tiverem feito bem, né, que tiverem demonstrado amor aos pequeninos do Senhor, serão separados no seu celeiro, né, para viver eternamente na presença dele. E aqueles que não vão ser atados num feixe como joio e vão ser queimados. É duro dizer isso, né? Mas vão chegar diante do Senhor e vão falar: Senhor, quando é que eu não fiz isso ou não fiz aquilo? O Senhor vai dizer: quando vocês não fizeram um desses pequeninos. E ali irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É assim que termina aqui esse capítulo, que é uma realidade, mas a gente precisa tocar nesse assunto. Não adianta a gente ficar aqui falando só de um amor só de palavras, mas assim, o nosso amor precisa traduzir em ações. A nossa obediência precisa ser uma obediência prática ao Senhor. E Jesus fecha esse capítulo falando sobre isso. Então, isso é importante para ele. Se é importante para ele, precisa ser importante para nós. Porque nós somos ou não filhos e filhas. Nós temos ou não as características do reino. Então, queria trazer isso para a gente, assim, se a gente ama, a gente se faz parecido com Deus. Se a gente ama, a gente se move na direção das pessoas, assim como Ele se moveu na nossa direção, né? E, assim, te lembrar que Ele te conhece. Finalizar aqui dizendo, assim, que Ele lembra que você é pó, que Ele se compadece, que Ele se lembra das tuas fraquezas, que ele está falando aqui desse julgamento para te lembrar, para te alertar, mas ele se lembra de quem você é, ele sabe dos teus limites, ele sabe as vezes que você tentou fazer, ele sabe das vezes que você tentou amar, que você tentou se doar para as pessoas e que você não teve condições. Ele tem misericórdia, ele se lembra disso. E ele, assim, nos dá mais uma chance. Ele investe na nossa vida, investe no amor nos nossos corações, até que a gente se torne parecido com ele. Ele não vai, Jesus não é aquele que vai te cobrar o que ele nunca te deu. Se ele vai, um dia vai chegar lá no final e vai cobrar alguma coisa de alguém, é porque ele já deu tudo o que ele podia para que você se tornasse essa pessoa. Ele já deu tudo o que ele podia, ele já investiu tudo o que ele podia para que você pudesse ser bom como ele. Ele não nos deixa sozinhos. Então, assim, te lembrar, às vezes a gente pensa, isso aqui é um pouco duro, né? E você começa a se cobrar, né? Pensar, nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que dar, eu tenho que... Mas lembra, assim, que ele te ama e, assim, ele quer, no amor dele, imprimindo isso em você. Te trazendo para o reino dele, te trazendo para trazer o reino dele na terra, para se fazer parecido com ele aqui na terra, porque ele quer imprimir as características dele em você, e ele jamais assim vai te cobrar o que ele não te deu. Um dia que ele te cobrar alguma coisa, é porque ele já te deu primeiro, e muito, né? Ele se lembra de quem nós somos, ele se lembra das nossas fraquezas. Então, não quero trazer um peso sobre o teu coração, é um alerta do Senhor, mas assim, de você se lembrar. Ele vai estar junto com você quando você for fazer. Ele vai estar junto com você. Espírito Santo, assim, que o Espírito Santo nos lembre daquilo que a gente precisa fazer. Nos lembre de demonstrar o nosso amor aos nossos irmãos. Nos lembre de orar, nos lembre, nos acorde para interceder uns pelos outros. Amém? Amém, meninas?
É isso que eu queria trazer para a gente nessa manhã, terminando esse capítulo aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Não, mas esse é bem explicativo, né? Muitas das vezes a gente também vê, as pessoas interpretam esse texto, quando ele fala de meus pequeninos, eles interpretam falando que é só sobre crianças, né? Eu, Eu já ouvi muitas vezes esse capítulo, quando até pastores, na época o padre também interpretava isso como pequeninos, né? Esse pequeninos como só criança. Só que na verdade não é isso, né? Todos nós somos os pequeninos de Jesus. Todos todos os nós pequeninos. somos os pequeninos. Aí tu estava falando, né? Sobre quando Jesus ele intercede por nós. E eles falam, uma vez eu ouvi um pastor falando que realmente é assim, né? Que ele é que vai interceder no juízo final, ele que vai interceder pela gente com Deus, né? Ele que vai dizer, ele que vai falar, não, ela errou, ela fez, mas vamos dar Mas, uma chance para ela de novo. Né, ele que vai ser exatamente isso. ele é que é o nosso intercessor, ele veio, não só Hum, sofreu, não só morreu pela gente, mas como intercede a todo momento. É ele que nos protege da maior amém. ira, né, da ira de Deus, né. Graças a Deus que Jesus fez isso por nós. E ele continua fazendo, né? É, É igual aquela parábola da figueira que o servo fala, o patrão fala, ela já está ruim, já não ficou o oceano todo, não deu fruto nenhum, vou cortar ela e lançar ela fora. E aí vem o empregado e fala, não, senhor, peraí, deixa eu escavar aqui em volta, deixa eu adubar mais um pouquinho. É isso que o Senhor está fazendo com a gente o tempo todo. Nesse tempo ainda aqui favorável, ele está fazendo isso. Não, peraí que eu vou investir mais um pouquinho nela, vou dar mais um tempo, o Espírito Santo vai capacitar, vai imprimir mais coisas minhas nela, para que ela possa se parecer mais, né? Então, é, assim, vai chegar um tempo que isso vai acabar, né? Nesse tempo final aqui. Mas, por enquanto, nós estamos aqui ainda nesse tempo favorável de sermos trabalhadas e do Senhor interceder por nós. Então, vamos aproveitar. Aproveitar isso aí, esse trabalho de Deus em nós, porque é isso que eu falei. Ele se lembra que nós somos pó, que a gente é frágil, que a gente é fraca. Ele não vai ficar lançando no teu rosto uma condenação, é, sendo que ele não te deu nada antes, né? é, Ele não vai ficar te cobrando dessa forma. Ele só vai cobrar mesmo no final aqui, quando ele já tiver feito tudo, e é mesmo assim a gente não tiver correspondido. Mas em nome de Jesus a gente vai corresponder. Dizer isso sim aí, a né. esse amor do Senhor, ainda que frágil, pequenos, né? Às vezes a gente pensa, a gente faz um tico de nada, mas assim, para o Senhor conta muito. O Senhor conta qualquer uma coisa que a gente faz uns pelos outros. Amém, meninas? Amém. E é isso. Amém. A gente intercede, ele deixou o Espírito Santo aqui com a gente pede, mas a gente não pode esquecer de Cristo, né? Que é ele que vem apaziguar a situação, né? E se for deixar por Deus Sem mesmo, Cristo a gente tá Jesus, lascado. a gente estava lascado. Se for- Olha, a gente estava Já pensou se lascado. a gente fosse julgado, né? Porque as leis de Moisés, né, foram todas Deus que mandou, né? Já pensou se fosse assim, se a gente vivesse assim? Acho que não ia ter um ser humano vivo. Gente, eu ia estar lascada, gente. Meu Deus do céu. Porque a gente, assim, Do que a a gente, gente a gente erra, tenta né? fazer. Para quem já leu as leis de Moisés, gente, tudo ali era fogo, é pedrada, é isso, é aquilo. Então, assim, a gente tem que dar graça mesmo pela vinda de Cristo, porque só a graça dele mesmo, que é ele que nos salva. É isso, gente. Nós estamos, nós estamos debaixo dessa graça, bendita graça de Deus, porque se não fosse assim, a gente nem estaria mais aqui, né? Mas o amor dele, e ele só quer que a gente seja parecido com ele.
Esse amor dele que atingiu a nossa vida, que caiu sobre nós, cobriu a nossa vida, é maravilhoso. E é muito bom, gente. Amém, meninas? Amém. Amanhã nós estamos juntas de novo, né? Vamos terminar hoje aqui. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que Deus abençoe o seu dia. Pri está aí cuidando da sua idosa, Amém. que se derrame amor no seu coração. Não, Cada colherada aí na boca, é, quanto ao cada cuidado, trabalho. quanto ao cuidado, quanto ao trabalho, eu vou continuar normal, eu fico chateada porque, tipo Amém. assim, não foi organizado, não foi programado, né? A preocupação de como vai ficar lá em casa, lá, sem eu estar lá, porque, assim, por mais que o Felipe seja já grandinho, ele me ajuda, ele se vira, é duas crianças, né? É dois adolescentes, um brigando com o outro toda hora. Então, assim, acaba que eu fico um pouco preocupada, porque eles não estão cientes de que eu não tô indo para casa. Daqui a pouco vai dar o horário de eu chegar em casa, o Felipe vai começar a me mandar mensagem. Ah, tu não chegou, tu não chegou, cadê você? Então, assim, é uma preocupação, né? Mas, assim, o trabalho é trabalho, o cuidado é cuidado. Eu não vou, né, descontar o que aconteceu no meu trabalho de forma alguma, até porque eu gosto do que eu Graças a faço. Deus. Entendeu? Eu amo o que eu faço, eu tenho carinho pelo que eu faço, jamais eu vou fazer isso. Mas aí, daqui a pouco, já tá até passando. Ah, que Deus renove o teu dia. Meninas, que Deus renove o dia de vocês, Amém. cada uma que está trabalhando. É sexta-feira, fica aquela expectativa de descansar no final de semana, né? E às vezes é tanta coisa ainda para finalizar numa sexta-feira. Que Deus abençoe muito vocês, Deus fortaleça, né, as mãos para o trabalho. Deus dê um final de semana assim abençoado, cheio da presença do Senhor, né? E cheio aqui dessas impressões das características de Cristo em nós, né? Que a gente possa acordar, né, naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer e a gente agir como Ele nessa terra, né? Trazer o reino do céu, já viver aqui antecipadamente, né, essa experiência maravilhosa do reino dos céus aqui na terra, uns com os outros, né? Amém? Vamos Amém. orar? Vamos. Senhor, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada pelos alertas da tua palavra para nós, Senhor, pelo interesse do Senhor por nós, porque quando o Senhor vem nos alertar a respeito de algum assunto, isso demonstra o teu interesse, o teu amor fiel e cuidadoso por nossas vidas. Nós agradecemos a ti, Senhor. Pedimos nessa manhã, Senhor, que os nossos olhos estejam abertos, Senhor, para aqueles que têm necessidades ao nosso redor. Quanto nós já fomos abençoados por pessoas, Senhor, eu já fui abençoado tanto por tantas pessoas, Senhor, que viram a minha fragilidade e vieram me suprir, Senhor, e como que a gente precisa fazer isso pelos nossos pequeninos, pelos nossos irmãos e principalmente por aqueles que estão, ó Deus, presos muitas vezes, ó Deus, missionários nos campos, passando necessidade, Senhor, ajuda-nos a olhar, Senhor, ajuda-nos a nos desprendermos para ajudarmos uns aos outros e cumprirmos isso aqui que o Senhor vem nos falar, Senhor. Ó Deus, mas nós, em nome de Jesus, queremos dizer ao Senhor que nós confiamos no teu amor, que mesmo, Senhor, quando nós falhamos, mesmo quando nós, Senhor, ó Deus, deixamos de fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor nos perdoa, Senhor, e o Senhor é esse Deus bondoso que vem nos assistir nessas nossas fraquezas, que insiste conosco, Senhor, e que intercede por nós. E nós agradecemos ao Senhor por isso e pedimos, Senhor, imprima cada dia em nós esse teu caráter, Senhor, essa tua bondade, esse teu amor, um amor que age, um amor que se move em direção às pessoas, Senhor. Oramos nessa manhã por cada uma, Senhor, que o dia de cada uma irmã que seja abençoado pelo Senhor, que cada uma encontre oportunidade, Senhor, de fazer o bem nesse dia, Senhor. Deus, ajuda-nos dessa forma, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Renova os nossos dias, renova as nossas forças, renova a força da Priscila. Mais uma vez nós oramos, Senhor, ali no dia, no dela, no trabalho, Senhor, e cada uma que está aqui, Senhor. Muito obrigada pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Amanhã a gente se vê, então, finalizando essa semana. E amanhã eu
Esse capítulo 26 aqui traz essa lição preciosa de Jesus sendo ungido em Betânia, e vai ser muito bom a gente poder falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Amanhã a Amém. gente está junto, e aí domingo vocês se livram de mim. Até parece, Domingo né? vocês se livram de mim, graças a Deus. Não vai me ouvir falando. Então, meninas, até amanhã, né? Até amanhã. Bom dia para vocês.